A disciplina é álgebra linear, né? Como a gente já sabe. Vocês estão no quarto semestre, né? Vocês já viram geometria analítica, suponho, né? Que vocês já viram geometria analítica. Eu ainda não olhei no PPC para ver se geometria analítica é antes ou depois, mas acho que vocês têm vetores e geometria analítica antes, eu acho, ou vetores e alguma coisa, em que vocês estudam essa parte de produto escalar, né? Soma de vetores. Então a gente vai supor que a gente já sabe isso, certo? Não que a gente não possa revisar, tá? É só uma suposição para a gente poder andar um pouquinho mais rápido. Então, a ementa matrizes e determinantes, tá? É a primeira parte. Depois a gente vai estudar um pouco de espaços vetoriais e transformações lineares. Aí a gente vem espaços com produto interno e diagonalização de operadores. Apesar de ser aparentemente ser pouca coisa, isso aqui é muito extenso. É muita coisa isso aqui, né? Então vamos ver, ó, na unidade 1 a gente tem 3 unidades, tá? Unidade 1, unidade 2, unidade 3. E a gente vai começar essa unidade 1 com o que a gente chama de álgebra matricial, né? Que na verdade é o estudo das matrizes e dos determinantes. Só isso aqui já daria uma disciplina. Mas, enfim, a gente vai ver até onde a gente consegue chegar, né? A gente tem álgebra matricial, né? Que é basicamente essa parte aqui que eu diria até determinante. Até a regra de Kramer seria basicamente quase que uma revisão do ensino médio, né? Porque essa parte de matrizes a gente vê isso aqui às vezes no segundo ano, ou quando não vê no segundo ano, no terceiro ano a gente vê. E a gente vai falar então de álgebra matricial, tipos especiais de matrizes, matrizes em bloco, determinante de uma matriz, propriedades dos determinantes e regra de Kramer. A regra de Kramer é uma operação que a gente faz para resolver sistemas lineares quadrados, né? Quando o sistema ele é, por exemplo, com 3 equações e 3 incógnitas, né? Ou 2 equações e 2 incógnitas, enfim. A unidade 2 a gente vai ver então o que é um espaço vetorial e um pouco de transformações lineares. Aí a gente vai ver algumas definições, subespaços, o que é uma independência linear, base e dimensão de um espaço vetorial, mudanças de base, espaço-linha, espaço-coluna, núcleo e imagem, operadores com transformações lineares e matriz de uma transformação linear. Na unidade 3, a gente vai ver espaços com produto interno e diagonalização de operadores. Então, a gente vai falar sobre o produto interno, o ângulo entre vetores e ortogonalidade, bases ortogonais, operadores em espaço com produto interno, autovalores e autovetores de uma matriz, o polinômio característico, né? E a diagonalização de operadores. Aqui eu já ressalto, né, que para a gente estudar da unidade 2 para frente, a gente vai precisar muito assim disso que eu falei anteriormente, que é a parte de vetores. A gente precisa ter eu não diria saber tudo, mas eu diria assim, ter uma boa noção, digamos, ter uma boa base, né, de o que é um vetor, como é que a gente faz, por exemplo, a adição de vetores, multiplicação por escalar, produto escalar, produto vetorial, essas coisas básicas, né? A gente vai precisar bastante. Bibliografia, senhores. Aqui, ó, a gente tem alguns livros. Desses aqui eu gosto de mais de 3, né? E quando eu falo que eu gosto, provavelmente eu me refiro que a maioria de alguns exercícios eu devo pegar de lá, talvez, né? Mas assim, a gente tem na bibliografia básica o Anton, Álgebra Linear com Aplicações. Esse é um dos que eu gosto bastante, que é o Caglioli. Ele é um livro muito clássico de álgebra linear, tá? É álgebra linear e aplicações. Se vocês puderem, eu não sei quantos tem lá na biblioteca, mas aí vocês podem emprestar de repente, se quiserem. Esse livro tem na internet para vocês encontrarem, né? Só que eu não posso disponibilizar no Swap lá para vocês por causa de direitos autorais, enfim. Mas se alguém encontrar o PDF, baixar e compartilhar, não tem problema nenhum. Então, a gente vai ter o Lipschutz, né? Lipschutz, álgebra linear, da coleção Schau. A coleção Schau, não sei se vocês conhecem os livros específicos dessa coleção, eles são conhecidos por terem muito exercício. Então, se tu é uma pessoa que tu gosta de exercitar bastante, esse livro talvez seja... Você provavelmente vai gostar desse livro, porque ele tem muito exercício. O Caglioli também tem, mas esse aqui eles são conhecidos geralmente por isso, né? Serem bem resumidos na teoria e muita aplicação, muito exercício.
O Leitold, é aquele livro que a capa dele é laranjada. Acho que vocês já devem ter visto em algum momento, que é o Cálculo com Geometria Analítica, volume 2. Só que esse livro, ele tem uma pegada de álgebra linear, mas eu considero ele como ele sendo mais um livro de geometria analítica mesmo com cálculo, porque é o foco do livro. Mas tem bastante essa questão de espaço vetorial lá, tem muito exercício também, é um livro bem didático, assim. O segundo livro que eu gosto é esse aqui, é o Boldrini. Esse é um livro muito clássico, tá? Em todos os cursos praticamente de matemática, lá na UFPA, o pessoal a gente estudava muito com esse livro. E esse livro ele é usado não apenas no curso de matemática e física, mas também até nos cursos de engenharia, o pessoal gosta de usar, porque ele é um livro que ele é bem completo, a abordagem dele é muito rica e ele tem muito exercício também. É um dos clássicos, assim. Então, se você estudar aqui pelo Caglioli, pelo Boldrini, são abordagens muito parecidas, eu diria, só que o Boldrini é realmente um clássico. O Leon, Álgebra Linear e Aplicações, né? Esse aqui, eu particularmente, eu confesso para vocês que eu não conheço muito, eu não saberia falar para vocês a característica desse livro, então eu não tenho muito o que falar sobre ele. O outro que eu gosto bastante desses, né, que estão aqui é o Steinbruch, né, o Steinbruch, como queira, Álgebra Linear. Ele é na pegada do Caglioli também, assim, ele tem bastante exercício, é um livro muito interessante. Então, os três que eu falei que eu gosto seria o Caglioli, o Boldrini e esse aqui, do Steinbruch, né? O Simons, cálculo com geometria analítica, ele é muito parecido com o Leitold, então ele vai sempre fazer associações com o cálculo, né? Então é bacana, é um livro bacana também, mas não é um livro assim que eu já parei para estudar ele, assim. É um livro mais nessa pegada do cálculo mesmo. Vamos lá, então. Então, vamos falar do primeiro tema, que é matrizes, tá? A gente vai começar o curso falando de matrizes. Olha, pessoal, provavelmente não, com toda certeza, vocês sabem o que é uma matriz, né? Tanto do ensino médio, como da parte inicial. Em algum momento do curso de vocês, eu acredito que vocês já revisitaram esse assunto várias vezes durante a vida de vocês de estudante. Então, a ideia de matriz ela vai se associar com a de uma tabela de números, tá? Mas essa palavra números, ela não está bem colocada aqui, eu preciso até corrigir isso aqui, porque, na verdade, não necessariamente são números, porque eu posso ter uma matriz em que os elementos dela são, por exemplo, uma equação, né? Apesar de que o resultado da equação vai ser numérico, né? Mas, enfim, de repente isso aqui pode confundir. Se essa aula fosse para a educação básica, para um aluno, ele poderia se confundir, porque se aparecer um x lá no elemento da matriz, né? Para ele, x é x, nem sempre x é um número, mas enfim. Então, olha, então, o uso das matrizes no dia a dia, ele é relativamente frequente, né? Seja em imagens da internet, GIF, JPEG, planilhas eletrônicas, quando a gente está, por exemplo, trabalhando com Excel e a gente quer localizar uma célula, o que, que a gente faz? A gente fala a coluna e a linha, né? A gente fala que é a célula B3, por exemplo, que ela está na coluna B e na linha 3, não é assim que a gente faz? Tabela de dados e assim por diante. Com relação a essa questão das imagens, tem um negócio que eu quero mostrar para vocês aqui, e ressalto, né, que uma das aplicações da álgebra linear, de uma forma geral, assim, nas ciências e na atualidade, digamos, é muito forte essa questão de processamento de sinais. Eu tenho aqui duas imagens que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Em que a gente vai entender isso daí bacana. Primeira imagem, essa aqui. Isso é só para mostrar, né, uma aplicação, digamos assim, de conceitos de álgebra linear, tá? Que são muito grandes, na verdade. O que a gente tem aqui? Muitas vezes vocês, como físicos, né, futuros físicos ou professores de física, vocês vocês podem, por exemplo, trabalhar com processamento de sinais, processamento de imagens, tá? O que eu tenho aqui? Aqui na figura A, eu tenho uma imagem original, digamos assim, sem manipulação nenhuma, tá? Onde são árvores em escala de cinza aqui.
Essas árvores, elas estão aqui nesse desenho, né, em escala de cinza. Aqui na segunda imagem, foi inserido um ruído nessa imagem. Agora eu já vou abrir um parênteses. O computador, pessoal, ele não sabe o que é uma imagem, né? O computador, para ele, a imagem ela não existe. O que existe para o computador são números apenas, né? E como é que eu gero uma imagem no computador? A imagem, ela nada mais é do que uma matriz, onde cada pixel da imagem, vocês devem saber isso já, ele é representado, atribuído um valor numérico para ele. No caso aqui, essa imagem ela foi gerada com 128 níveis de cinza. Então, a cada pixel é associado um valor de 0 até 127, certo? 0 a 127, que aí dá os 128 níveis. Para formar aqui, então, o zero é o valor branco, tá? O zero aqui é a ausência, né? Totalmente branco é zero. E o maior valor, que seria o 127, é o mais escuro, seria o preto. E entre esses níveis aqui, vão ter níveis intermediários, né? Que vão ser níveis de cinza, que vão formar a imagem. Então, se a imagem for, digamos assim, 1000 por 1000, se a resolução dela for 1000 por 1000, significa que eu tenho 1000 pixels aqui em cada linha e 1000 pixels aqui em cada coluna. Essa matriz ela tem 1 milhão de pixels, né? Então, 1 megapixel, olha como que funciona a coisa. E quando eu quero fazer alguma manipulação na imagem, eu tenho que... o computador não sabe o que é. Eu, ser humano, eu sei o que é isso aqui, né? Tanto é que aquele reCAPTCHA lá, quando a gente tem que entrar num site que pergunta se a gente não é um computador, tem que marcar o negócio lá, diga onde que tem bicicleta, aí tu tem que escolher. Porque aquele tipo de imagem o computador não reconhece, né? O algoritmo é difícil, é muito difícil reconhecer, como a gente reconhece aqui olhando, né? Mas o computador, ele sabe o que é números, então para eu processar uma imagem, eu preciso de algoritmos que vão trabalhar conceitos de álgebra linear, manipulando matrizes, tá? Já que a imagem, ela é uma matriz. Então, assim, aqui na segunda, eu vou puxar um pouquinho mais o zoom para a gente analisar melhor. O que foi feito aqui? Aqui foi feito, a gente inseriu um ruído nessa imagem. Eu peguei essa imagem, que é a imagem original, e eu passei um filtro nela, que a gente fala, né? Eu inseri um ruído nela. Esse ruído, ele se chama sal e pimenta. Porque são pontinhos brancos e pontinhos pretos aqui que a gente que a gente insere na imagem, tá? E qual é o objetivo disso? É sujar a imagem para tentar recuperar ela depois com alguma outra técnica. No caso aqui foi um filtro de média que a gente fala. Então aqui eu peguei a matriz, fiz uma operação com ela, tá? E cada pixel dessa matriz ele foi modificado de acordo com a regra que eu estabeleci para criar o ruído. E aqui eu vou tentar filtrar ela para tentar voltar para o que era antes. Aí vocês percebam que após ela ser filtrada, o ruído praticamente desaparece, né? Ó, os pontinhos brancos e pretos, eles desaparecem. Só que eu perco nitidez aqui, eu perco aqui um pouco da resolução da imagem, ela ficou um pouco borrada, né? Mas eu consegui tirar o ruído. Então, dependendo da aplicação, eu poderia ser satisfatório essa técnica que foi utilizada. Como que foi feito isso aqui? Isso aqui foi feito um filtro de média. A gente pega cada pixel, escolhe aqui o valor dos pixels vizinho dele, né? A gente pega aqui uma matriz 3x3 e escolhe os pixels aqui ao redor e calcula a média deles e atribui ao pixel central, substitui, né, o valor do pixel central pela média dos vizinhos. Aí eu consigo praticamente eliminar o ruído. Detalhe, o computador, ele pega essa imagem para aplicar a manipulação. Então, digamos assim, ele não sabe o que é essa imagem aqui, ó. Ele não sabe que essa imagem existia. Eu peguei os dados dessa imagem já com ruído aplicado e tentei recuperar. Olha como ficou legal, né? Ficou razoável. Aqui tem uma outra imagem que foi feita a mesma coisa. E aqui são duas crianças também em escala de cinza. Aí foi aplicado ruído nela. Foi aplicado ruído nela. Isso aqui também, daqui para cá é uma operação com matrizes. E daqui para cá é outra operação com matrizes. Aí eu apliquei de novo o mesmo filtro de média. Perceba que o ruído sumiu. De novo a imagem ficou borrada, né? De novo eu perdi um pouco de resolução, mas o ruído ele desapareceu. Desapareceu não, ele ficou amenizado, né? O objetivo aqui era atenuar esse ruído. Eu vou fechar essa imagem aqui agora e vou mostrar para vocês uma outra imagem que foi feito basicamente a mesma ideia, só que agora utilizando um outro ruído.
Aliás, um outro filtro, desculpem. Olha essa imagem aqui. Essa imagem é a original das crianças e eu passei esse filtro. Esse aqui é chamado de filtro de mediana, é uma outra operação com matriz que a gente faz. Ah, tá. Pensei que alguém queria falar. Alguém ligou o microfone. Se quiser falar, pode falar, tá? Não tem problema não. Pode interromper. E aqui eu praticamente não obtive modificação. Mas olha essa imagem filtrada, como ela é muito limpa. Tipo assim, aquele mesmo ruído de antes, e agora praticamente eu consegui voltar, olha, quase com perfeição aqui para a imagem original. Né? Inclusive ela ficou até um pouco mais suavizada. Esse filtro que eu passei aqui é chamado filtro de mediana. O que foi feito? Foi pegado um pixel central, e ao invés de calcular a média dos pixels vizinhos, a gente pega a mediana deles e aplica na imagem. Então, o que é isso? Qual o objetivo de eu explicar isso daí para vocês? É que em física, por exemplo, a gente tratou uma imagem aqui, mas isso aqui poderia ser um equipamento hospitalar, por exemplo, tá? Em que tu faz uma imagem, por exemplo, de uma tomografia, uma ressonância, essa imagem ela vem cheia de ruído, porque quando tu quer examinar lá dentro do osso da pessoa, vai ter que passar pela pele, pelos órgãos, pelo intestino, não sei por onde, não sei por onde, não sei por onde, pelo sangue, isso vai sujando a imagem. Tu vai ter que ter uma maneira de eliminar o que tu não quer e obter, digamos assim, o mais limpo possível, digamos. Isso aqui não é o médico que faz, isso aqui é o físico. Isso aqui é o matemático, isso aqui é o engenheiro, isso aqui é álgebra linear, tá entendendo? Então, assim, olha, por exemplo, imagina um cara que trabalha lá na NASA, sei lá, no observatório, num telescópio. Ele recebe uma imagem lá de Marte que o rover da NASA mandou. Essa imagem, ela vem cheia de ruído, ela vem pegando o sinal do espaço, vem sujando ela, não sei o que, radiação cósmica, não sei das quantas, vem sujando. A imagem vai chegar suja. O que vai acontecer? Vai precisar de algoritmos, tá? Para limpar a imagem, para filtrar só o que for realmente útil para aquela aplicação. Então, qual é a base disso? A base disso é a álgebra linear, tá? Essa é a base. Então, por exemplo, eu tinha uma imagem que eu tinha feito, que é um filtro que é usado em microscópio eletrônico, mas eu apaguei, acabei apagando sem querer. Depois eu vou rodar de novo ela e mando para vocês. Que é um tipo de filtro que ao invés de ele realçar aqui as cores e tal, ele vai pegar e manter só os contornos. Aí, para que é usado? Olha, quando a pessoa vai examinar, por exemplo, sangue, vai examinar, fazer um exame de DNA, ver uma bactéria, o importante ali é manter o contorno. Então, esse tipo de filtro é usado na matriz que foi da imagem gerada, né, para você pegar e poder identificar ali que tem uma bactéria, um vírus, alguma coisa. Então, perceba que isso aí, gente, que a gente vai estudar, é muito importante. É muito importante para as ciências. É muita aplicação. Se vocês quiserem fazer TCC nisso daí, dá muito trabalho legal, assim. Porque o exemplo que eu dei aqui foi com imagem, mas isso aqui pode ser aplicado para qualquer coisa, para o sinal de áudio, isso aqui pode ser aplicado para vídeo, para computação gráfica, para equipamentos hospitalares, para o que você quiser, basicamente. Isso aqui foi para falar sobre essa questão da imagem, tá? Então, isso vai estar em tudo. E, claro, para resolver sistemas lineares. Então, a gente vai ter, por exemplo, matrizes, né? Para fazer essas manipulações de sinais aí que eu falei. E para resolver sistemas, pessoal, sistemas lineares. Olha, imagina um sistema com milhares de incógnitas, milhares de equações, né? É muito comum isso, por exemplo, na engenharia elétrica, a gente estudar uma linha de transmissão e a gente cair num sistema 1000 por 1000, 10.000 por 10.000, né? Depende muito. Então, para a gente resolver esse tipo de sistema, que são gigantescos, a gente precisa de softwares que vão trabalhar com matrizes, tá? Por isso que é a importância. Agora, vamos começar do beabá, né? A gente não começa a correr, a gente não aprende a correr antes de andar, né? Então, vamos aprender a andar primeiro. Vamos primeiro aprender o suporte, os alicerces. Se der tempo, a gente faz alguma coisa mais para frente relacionado a isso, relacionado à programação, relacionado ao algoritmo, tá? Porque assim, um parênteses aqui que eu faço é que hoje em dia é muito difícil você estudar física, matemática, sem pensar em algoritmos,
sem pensar em inteligência computacional e modelagem, tá? É muito difícil. E a gente precisa usar as ferramentas que existem para nos auxiliar, né? Vamos lá, então. Olha, como é que a gente vai representar uma matriz? A gente precisa formalizar as coisas. A gente vai representar uma matriz, geralmente aqui com os elementos dela, tá? Listados aqui, colocado cada um no seu devido lugar, cada um vai ocupar uma posição, e a gente vai poder colocar entre parênteses ou entre colchetes, tá? Eu gosto mais dessa representação aqui entre colchetes. Mas não existe o certo ou errado. Para mim é apenas que me agrada mais visualmente. Mas não tem problema. Tem livro que vai apresentar uma matriz assim, ó, em forma de parênteses. Outras vezes a gente vai apresentar assim em forma de colchete. Mas é importante que quando você for escrever um trabalho, quando você for fazer uma lista de exercício, você escolha uma maneira e mantenha aquela maneira, né? Uma forma padrão, digamos. Se tu começou a fazer assim, deixa o colchete. Se tu começou a fazer, deixa o parênteses. Se tu começou a fazer assim com colchete, deixa o colchete. Uma outra forma de representar matrizes é você colocar os elementos assim entre barras duplas, né? Essa anotação ela não é muito utilizada não, até porque ela se confunde depois com a norma de um vetor. Mas existem livros que usam essa notação aqui, apesar de que muito raro, né? Eu particularmente não gosto muito não. A gente não pode usar uma barra só, porque a gente vai ver lá para frente que quando tem uma barra apenas, ele está se referindo ao determinante da matriz, né? E não à matriz. E o determinante é uma operação que a gente vai fazer aqui com as matrizes, os elementos dela, né? Basicamente. Quais são, então, as partes de uma matriz, né? Cada objeto que está aqui dentro, ele é chamado de elemento, tá? Eu falo objeto, eu não falo número, porque, como eu expliquei antes, aqui pode vir x, por exemplo, ou mesmo uma equação, pode ter aqui x mais y no lugar do 3, por exemplo, ou x ao quadrado mais 2y, enfim, um exemplo, né? Ou a mais 2b. Então, aqui dentro, cada objeto aqui dentro, né? Vamos falar assim, objeto, ele vai ser um elemento, tá? Cada fileira dessa aqui, tá? Fileira pode ser uma linha ou uma coluna, mas cada fileira dessa na horizontal, ela vai ser chamada de linha. É como se fosse a linha do caderno mesmo, né? E cada fileira na vertical dos objetos que ocupam assim a mesma fileira, eles vão ser vai ser chamado de coluna. Então isso aqui a gente já sabe, tenho certeza que vocês sabem. Por exemplo, uma matriz, essa aqui seria uma matriz que tem 3 linhas e três colunas, certo? Então, só falando isso aqui que eu acabei de falar, né? Uma matriz que a gente fala M por N, certo? A gente representa essa matriz com uma letra geralmente maiúscula do alfabeto, no caso aqui a matriz A, né? Azão, A maiúsculo. Se ela for M por N, né? A gente lê assim, M, esse X a gente lê por, né? Então, M por N. Significa que ela tem M linhas e N colunas. O primeiro númerozinho aqui refere-se a quantas linhas ela possui, e o segundo número refere-se a quantas colunas ela possui. Neste exemplo, que está aqui no material, a gente tem a matriz A, em que ela possui 3 linhas e 1, 2, 3 colunas. Então, essa matriz seria a matriz A 3 por 3, né? 3 por 3. Cada elemento, cada objeto, né, que a gente já viu que se chama elemento, cada elemento da matriz, ele vai ser identificado, né? Ele vai ter digamos assim, tipo um indexador, né? Ele vai ter não é nem indexador a palavra, mas ele vai ter um identificador mesmo, composto por 2 números, em que o primeiro número ele vai dizer em qual linha o objeto está localizado, e o segundo número ele vai dizer em qual coluna o elemento ele está localizado. Então, esse A e J, ele refere-se ao endereço do objeto dentro da matriz. Parece sem sentido a gente pensar assim, a necessidade disso, né, de localizar certinho o objeto, quando a gente olha uma matriz pequena. Mas se a gente pensar lá na nossa imagem, que a gente viu agora, se a imagem for 1000 por 1000, por exemplo, como é que eu vou saber o valor do objeto que está na linha 500 na posição 600?
certo? Então, não tem como olhar visualmente assim, identificá-lo. Por isso que é importante a gente ter como identificá-lo e como atribuir o valor dele, porque as matrizes podem ser muito grandes. Então, essa aqui é uma forma bem eficiente, digamos. A gente não lê isso daqui, por exemplo, A11. Não. A gente lê isso aqui, A11. Analogamente, a gente não lê isso daqui, por exemplo, A12. A gente lê isso daqui assim, A12. O que significa A11? Significa que o objeto está na primeira linha e na primeira coluna. Olha, ele está bem aqui. Esse aqui de baixo, por que ele não é A21? Ele é A21. Por quê? Porque ele está na segunda linha. Ó. Ele não está na linha de cima. Ele está na linha de baixo, na segunda linha, que é o 2, e na primeira coluna. Né? Por isso que é o 1 bem aqui. Tem aqui um em destaque, né? O A32, né? Ressalto, não é A32, é A32, que é o elemento que está na terceira linha e na segunda coluna, certo? Então é apenas uma forma de localizar o elemento. Então a gente tem uma lei de formação, né? Como é que seria uma lei de formação? A lei de formação da matriz, ela pode ser dada em função da localização do elemento. Por exemplo, a gente vai pegar os números que identificam o elemento e fazer alguma operação com eles para a gente saber qual é o valor numérico do elemento. Diga-se de passagem que isso não é obrigatório, tá? Isso daí é uma coisa assim que pode ser dada ou não. De repente, não existe a fórmula para a gente atribuir ao elemento para encontrar o seu valor. Ou sim, vai depender muito de cada caso, tá? Mas saibam que isso daqui é plenamente possível acontecer. A gente tem uma matriz A, em que cada elemento, representado aqui de forma genérica por A e J, né? 2 por 3 significa que essa matriz ela tem duas linhas e três colunas. Olha aqui, ó. Duas linhas e três colunas. Cada elemento, ou seja, cada A e J, ele vai ser igual a I mais J, ou seja, eu vou pegar o número que representa a linha e somar com o número que representa a coluna. Isso para esse exemplo aqui. Poderia ser outra regra. Poderia ser, por exemplo, assim, 3i menos 4j, ou i ao quadrado menos j menos 1. Ou poderia ser 1 milhão de j mais 1 bilhão de i. Enfim, tá? Poderia ser do jeito que você quisesse. Mas desde que a regra foi dada, aí para determinar a matriz, a gente aplica a regra dada em cada elemento e encontra os demais, encontra eles todos, né? Por exemplo, aqui no A11, a gente vai ter aqui a gente vai ter que o valor dele vai ser a soma de 1 mais 1, né? Então aqui vai ser igual a 2. O A12 vai ser igual a 1 mais 2, porque sempre eu vou somar, né, os dois, essa regra que foi dada. Então, 1 mais 2 é igual a 3. O A13, eu vou pegar aqui 1 mais 3, que é igual a 4, e assim por diante, ó. O A21, 2 mais 1 é igual a 3, né? Coincidência aqui que ele foi igual ao de cima, né? Aqui o A22, 2 mais 2 é igual a 4. E o A23, 2 mais 3 é igual a 5. Então aí a gente aprendeu, né? A gente viu como é que faz para determinar. E aqui a gente tem um exercíciozinho para a gente fazer, ó. A gente já viu essa ideia, né? Vamos treinar um pouquinho. Escrever essa matriz A aí, que está desse jeito aí. AIJ, 2 por 2, em que o A, cada AIJ daquele lá, ele vai ser dado por 3i menos 2j, certo? Então, o que estava pedindo lá? Estava pedindo para a gente determinar essa matriz. A matriz A, lá disse que era uma matriz 2 por 2, né? Então eu coloco os elementos aqui de forma genérica, 2 por 2. O que significa isso aqui? Significa que ela tem duas linhas. O primeiro número é o número de linhas e esse segundo número é o número de colunas.
duas colunas, né? Falta escrever o 2 aqui. Duas colunas. Duas colunas. E foi dada a regra para a gente associar valores aos elementos. Então, a regra foi dada. Cada AIJ ele vai ser igual a 3i menos 2j. Essa é a regra. Então, primeiro o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu vou escrever essa matriz na forma literal, né? Como é escrever a matriz na forma literal? É a gente colocar os elementos, cada um no seu lugar, sendo que eu não vou colocar os valores numérico deles, né? Eu não vou colocar o valor numérico deles. Eu vou colocar apenas cada um na sua posição. Então, eu sei que, por exemplo, na primeira linha e na primeira coluna vai o A11. Assim como eu sei também que na primeira linha e na segunda coluna vai o A12. Qual é esse elemento aqui de baixo? Esse aqui ele está na linha 2, na coluna 1. Ó. É o A21. E esse aqui ele está na linha 2 e na coluna 2. Ele é o A22, certo? Então eu fiz primeiro isso. Ó. Eu coloquei a matriz de forma literal, sem necessariamente calcular os valores de cada elemento. Beleza, eu poderia fazer de cabeça isso daí e ir preenchendo aqui, mas eu não quero. Como a gente tá treinando, né? Aí a gente vai fazer aqui vai fazer um de cada vez aqui, um passo a passozinho, né? Deixa eu colocar isso daqui mais para cá, mais pro cantinho da tela, que daí a gente vou colocar aqui um embaixo do outro. Vai ficar assim, então. A regra é que cada AIJ é 3i menos 2j. 3i menos 2j. Bom, agora eu vou fazer um de cada vez. Então, eu vou calcular primeiro o A11, né? Lembrando que o i é o primeiro número e o j é o segundo número. Então, isso aqui vai ser 3 vezes 1, né? Menos 2 vezes 1, que é o valor aplicado na regra que foi dada, né? Na lei de formação. Então, aqui eu tenho 3 menos 2. 3 menos 2 é igual a 1. Então, eu sei que o meu A11 ele é igual a 1, certo? Deixa eu procurar agora vou calcular o 2. O segundo é A12, o segundo elemento da primeira linha. Vai ser A12. Vou aplicar a mesma regra, a mesma equação, só que agora o i vale 1, então é 3 vezes 1, menos 2j, só que o j vale 2, né? Então, vai ficar 3 menos 4. Aí aqui vai dar menos 1. 3 menos 4 dá menos 1. Vou fazer agora o próximo elemento, que vai ser esse daqui, ó, o elemento A21. É o primeiro elemento da segunda linha. Então vai ficar A21. Novamente, o 2 é o I e o 1 é o J. E eu vou seguir a mesma regra aqui para essa matriz. Então vai ser 3i, ou seja, 3 vezes 2, menos 2j, ou seja, menos 2 vezes 1. Aí aqui fazendo a continha, 3 vezes 2 dá 6, né? Menos 2. 6 menos 2, isso aqui vai dar 4. Por último, eu vou calcular o segundo elemento da segunda linha, que é o A22. Vai ficar A22. Vai ser, seguindo a regra, 3 vezes 2 menos 2 vezes 2, né? 3 vezes 2 vai dar 6. Aqui vai dar 4. 6 menos 4 vai dar 2. Agora a gente pode preencher a matriz com os valores que a gente calculou. Então aqui, ó, o A11, que é o primeiro elemento da primeira linha, ele vale 1. Então eu vou colocar bem aqui, ó, 1. O próximo elemento, que é o segundo elemento da primeira linha, ele vale menos 1. Então eu vou colocar aqui, ó, menos 1. O primeiro elemento da segunda linha, que é esse bem daqui, ó, o A21, a gente calculou, ele vale 4. Vou colocar bem aqui, 4. E o segundo elemento da segunda linha, ele vale 2.
Vou colocar 2. Pronto, ó. Determinei a matriz. Ou seja, eu sabia o que eu preciso, né, para eu determinar a matriz. Eu preciso saber quantas linhas e quantas colunas ela vai ter. Então, eu preciso saber a ordem da matriz, né? Isso aqui é chamado de ordem da matriz. Número de linhas e número de colunas, então, é o que a gente vai chamar de ordem da matriz, tá? A ordem da matriz, então, é a quantidade de linhas e quantidade de colunas. De posse disso, eu coloco a matriz aqui na forma literal, né? Eu coloco os valores sem me importar o valor numérico deles, apenas a localização dentro da matriz, a localização, né? O endereço dentro da matriz. E aí eu posso fazer a operação aqui, como a gente fez aqui, né? Como nós fizemos aqui, ó. Um de cada vez, né? E no final das contas a gente vai e preenche a matriz com os respectivos valores numéricos aqui. É claro que a gente faz isso aqui para uma matriz pequena, né? Uma matriz pequena. Mas no caso de uma matriz de milhares de elementos, quem vai fazer isso aqui para a gente é um software, um algoritmo, alguma coisa assim, né? Pode ser o MATLAB, pode ser o próprio Excel, pode fazer, mas o Excel não é para trabalhar com matrizes, é outro objetivo. Ele tem algumas ferramentas para isso, mas não é o objetivo principal dele. É o próprio Octave, que é um programa que provavelmente eu pretendo usar aqui porque é um programa gratuito e eu acho interessante a gente utilizar alternativas gratuitas, né, para trabalhar com essas coisas. Porque, assim, nós, enquanto professores, provavelmente nós vamos nos deparar com realidades que são diferentes, digamos assim, do que a gente imaginava, do que a gente esperava, né? Quem sabe muitos de nós vamos chegar em escolas que sequer têm um laboratório de informática, ou quando tem, às vezes ainda é precário. Muito menos uma licença de um programa caro, como por exemplo é o MATLAB. Então, é importante que a gente conheça alternativas mais viáveis, ou seja, alternativas gratuitas, né, de código aberto. Então, feito isso, vamos voltar para lá. Então, a gente fez esse primeiro. Deixa eu manter aqui, vou manter. Se a gente quiser voltar nele, a gente volta. Então, eu fiz a primeira, né? Aí, essas duas, olha, determinar a matriz B e determinar isso daqui, qual é a soma dos elementos da matriz C. Aí, a matriz C, ó, tá aqui a ordem dela, a matriz B também, tá aqui a lei de formação, tá aqui a lei de formação. E aqui vocês vão fazer essas duas, tá? Na verdade, vocês vão fazer as três. Vocês vão fazer esse slide de exercício, só que essa aqui a gente já resolveu, né? Mas mesmo assim vocês vão fazer. Vão fazer a 2 e a 3. E eu vou abrir um trabalho lá no Swap e vocês vão me entregar só daqui. Na verdade, não é que vocês vão me entregar só daqui a 15 dias. É que vocês vão ter 15 dias para fazer. Ou seja, vai ficar aberto até o dia da nossa próxima aula síncrona. Certo? Que vai ser na semana que vem a gente não tem aula síncrona, aí vai ter aula assíncrona. Aí na próxima semana, né, caso de hoje é 15 dias, aí vai ser o prazo limite para entregar, certo? Isso aqui é só uma parte, não é tudo, ainda tem mais coisa para fazer, mas isso daqui é para vocês fazerem. Então vocês vão pegar mesmo do slide, pode fazer à mão, pode digitar, pode como quiser, vai colocar num PDFzinho lá e mandar lá por aquela aba lá de trabalhos, beleza? Então, isso aqui já fica como missão para vocês. A gente vai falar, então, de alguns tipos de matrizes, tá? Tipos de matriz. A gente vai mencionar alguns que são, assim, muito importantes, tá? Não são os únicos, mas a gente vai pegar aqui alguns principais. Por exemplo, quanto às fileiras, por exemplo. A gente viu que uma linha e uma coluna, ela é uma fileira, certo? Agora, a gente tem a matriz que, por exemplo, ela só tem uma linha. Ela é chamada de matriz linha. O nome já diz, né? E a matriz que só tem uma coluna, ela é chamada de matriz coluna. Agora eu pergunto para vocês, olha, essa matriz linha aqui, ela tem colunas ou não? O que vocês acham? A primeira, professor? A primeira.
Ela tem, sim. Isso, Ela exatamente. tem Quantas colunas? três. Três, boa. Tem três colunas, né, pessoal? Olha, ela só tem uma linha, mas ela pode ter quantas colunas você quiser, tá? Mas o fato dela só ter uma linha, ela é chamada de matriz linha. Analogamente, a matriz coluna só tem uma coluna, mas olha, ela tem três linhas, nesse caso aqui, né? Ela poderia ter duas, poderia ter quatro, poderia ter só uma também, né? E aqui a gente tem uma matriz quadrada. Essa matriz quadrada, ela é assim chamada porque ela tem o mesmo número de linhas e de colunas. Então, por exemplo, se ela for uma matriz 2 por 2, ela é uma matriz quadrada de ordem 2, a gente fala. Então, a gente não fala assim. Pode simplesmente falar que ela é uma matriz quadrada de ordem tanto. Por exemplo, de ordem 3, de ordem 4. Se ela for uma matriz quadrada de ordem 3, ela tem três linhas e três colunas. Se ela for uma matriz quadrada de ordem 4, ela tem quatro linhas e quatro colunas, certo? Então é bem. A gente. Por que é importante? Porque assim, olha, quando a gente for ver sistemas de equações, a gente vai ter muito isso, matriz coluna, olha. Isso aqui é um vetor tridimensional, por exemplo, tá? Ele pode ser representado como uma matriz assim. Ou a gente pode ter alguma situação que a gente tenha uma matriz linha. Na multiplicação de matrizes, talvez a gente tenha uma matriz grandona aqui, e para facilitar o cálculo, a gente cria uma outra matriz coluna aqui, tá? Que vai ser, por exemplo, para multiplicar uma pela outra. Enfim. E a matriz quadrada, a gente vai precisar muito dela, porque a matriz quadrada, por exemplo, determinante, ele só é definido se a matriz for quadrada, né? Uma matriz que não é quadrada não é definido o determinante dela. E muitas coisas que são feitas só se a matriz for quadrada, e por aí a gente vai chegar lá. Se a matriz for quadrada, a gente define uma diagonal principal e uma diagonal secundária. A diagonal principal, ela começa no primeiro elemento, lá no cantinho de cima, né, no primeiro elemento da primeira coluna e da primeira linha, e ela vem em diagonal até o último elemento da matriz, que é o elemento que está na última linha, na última coluna. Então, esses elementos que estão enfileirados assim nessa diagonal, eles são nomeados, digamos assim, né, como definidos como sendo a diagonal principal da matriz. Então, quando falar assim, qual a soma dos elementos da diagonal principal? Então, você já sabe que você tem que somar esses elementos aqui. Aqui a gente tem a diagonal secundária, né? O que é a diagonal secundária? É como se fosse a diagonal principal, só que é o contrário, né? Pega lá o último elemento da primeira linha e vem trazendo na diagonal até o primeiro elemento da última linha, certo? Então, vai fazer tipo um X aqui. Esse X que ele vem nessa direção, ele é a diagonal principal e esse aqui ele é a diagonal secundária. Observa que o elemento central aqui das duas diagonais, ele pertence tanto à principal quanto à secundária, o elemento do centro da matriz. Isso aqui é importante. Aquela operação da imagem que eu falei para vocês, que eu mostrei lá no início, ele faz exatamente isso aqui. Ele pega uma matriz 3 por 3, né? Ele pega essa matriz, cada elemento é um pixel da imagem, então ele pega aqui 9 pixels, aí ele escolhe esse aqui, ó, que está tanto na diagonal principal quanto na diagonal secundária. Ele pega o central. E ele pega esse central e substitui o valor dele, aí no primeiro filtro que saía um pouco do ruído, mas permanecia a imagem embaçada, ele pegava pela média desses aqui. Ele calculava a média desses ao redor e substituía o valor desse central pela média dos vizinhos aqui, dos 8, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8. O outro filtro que eu falei, que eu mostrei para vocês, que deixou a imagem bem mais limpa, né? Que praticamente recuperou, ficou até mais suave do que a original. Ele fazia a mesma coisa, ele pegava uma matriz 3 por 3, pegava o pixel central dela, que é um elemento, né, claro, e ele substituía o valor do elemento, só que não pela média dos vizinhos, ele pega a mediana, que é um conteúdo lá de estatística, né, mas e fazia essa manipulação aqui, né, nessa matriz. Então, sempre pega matrizes 3 por 3 de ordem, tem que ser matriz quadrada para poder aplicar aquele filtro lá, tá? Tem que ser sempre matriz quadrada. A gente tem essa matriz aqui, que ela
tenho certeza que vocês lembram lá do ensino médio, que é a matriz identidade, né? A matriz identidade, ela é uma matriz em que ela é quadrada, tá? Ela é, por exemplo, só vai existir matriz identidade quadrada. Não faz sentido matriz identidade se ela não for quadrada, tá? Porque ela tem que ter uma diagonal, ela tem que ter uma diagonal principal. O que é a matriz identidade? Os elementos da diagonal principal dela, eles são iguais a 1. Todos os elementos aqui da diagonal principal, eles serão iguais a 1. E o restante, né, os demais, eles serão iguais a 0, tá? Então, o que é a matriz identidade? Todos os elementos da diagonal principal valem 1 e os demais, eles valem 0. Aí você pode dizer assim, poxa, mas qual a utilidade disso? Olha, a gente vai estudar isso em espaços vetoriais, mas eu já adianto para vocês que esse tipo de matriz, essa matriz em que os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais são iguais a 0, ela é o elemento neutro da multiplicação de matrizes. Que assim, por exemplo, quando a gente vai fazer uma multiplicação, não existe o elemento neutro, que seria, nos reais, é o número 1. Por exemplo, se você multiplicar 10 vezes 1, o resultado é 10. Significa que ele não altera, né? É uma multiplicação que ela é o elemento neutro. Na adição, que elemento neutro é esse? É o 0, porque você somar um número a 0, mantém o número. Então, em matrizes, a matriz identidade, ela é o elemento neutro da multiplicação. Significa, se você multiplicar uma matriz pela identidade, o resultado é a própria matriz. Não vai mudar o valor, tá? É isso que significa. Aqui a gente tem a matriz nula. Olha, a matriz nula, todos os elementos dela são iguais a 0. Aí a mesma pergunta pode surgir. Você pode pensar, poxa, mas faz sentido você ter uma matriz onde todos os elementos são iguais a 0? Aí eu devolvo a pergunta para você. Faria sentido a gente ter matemática se não existisse o 0, por exemplo, nos reais? Seria muito complicado, né? Já houve um tempo em que na matemática não existia um número para representar a ausência de valor, que seria o 0. Quem inventou o algarismo 0 para representar o 0 da forma que a gente conhece, né? Foram os árabes, mas até então não existia uma forma de representar, e era muito diferente a matemática, né? Com a invenção do 0, digamos assim, o símbolo, né, para representar, muita coisa foi desenvolvida a partir daí. Então, ele, como elemento neutro da adição e também utilizando para representar, digamos assim, auxiliar, né, para a representação de números grandes, só foi possível com a invenção do 0. Então, não ele é tão importante quanto os demais, tá? E, analogamente, a matriz nula, que é a matriz em que todos os elementos são iguais a 0, ela é tão importante quanto as demais. Porque a gente vai ver lá na frente que o conjunto das matrizes quadradas de ordem 2, por exemplo, de ordem n, na verdade, qualquer matriz quadrada, o conjunto dessas matrizes, eles formam um espaço vetorial. Só que uma das propriedades do espaço vetorial é que tem que existir um elemento que é neutro para adição, tá? Que quando você somar ele com qualquer elemento de lá, o resultado não vai mudar. E em matrizes, esse elemento neutro é a matriz nula. Tá? Então, por exemplo, se você tiver no espaço vetorial das matrizes de ordem 2, você vai ter uma matriz quadrada aqui que vai ser 0, 0, 0, 0. Quando você soma ela com outra matriz, o resultado é a própria matriz. Tá? Isso é uma necessidade matemática mesmo, de formulação. Tá? Igualdade de matrizes. Aqui a gente tem a seguinte situação. Ó. Duas matrizes, elas são iguais, né? Porque assim, se a gente pensar, antes de ler, deixa eu fazer um parêntese aqui, um comentário. Se a gente pensar em dois números, por exemplo, quando é que dois números são iguais? Ora, quando um é igual ao outro, né? Parece muito óbvio assim pra gente. 2 é igual a 2. 3 é igual a 3. 4 é igual a 4. Quando é que dois segmentos de reta são iguais? Né? Quando é que dois vetores são iguais? Então, o conceito de igualdade, em algumas situações, ele não é muito óbvio. No caso das matrizes, para que eu considere que duas matrizes são iguais, cada elemento que tiver na mesma posição relativa da outra, eles têm que ser iguais. E, além disso, elas têm que ter a mesma ordem, elas têm que ter o mesmo número de linhas, o mesmo número de colunas. Tá? Olha, tanto não é intuitivo isso que, por exemplo, assim, ó,
Deixa eu voltar aqui no slide rapidinho, só para eu colocar uma observação. Por exemplo, quando a gente está na teoria dos conjuntos, eu não sei se vocês têm uma matemática básica que estuda isso no início do curso, mas se não tem, lá no ensino médio, o professor provavelmente deve ter explicado para vocês uma coisa. A gente tem, por exemplo, dois conjuntos. Olha, o conjunto A, né? O conjunto A, vou colocar assim: A, B, C, 1, 2. E a gente tem um conjunto B. Conjunto B vou colocar assim: 1, 2, B, C, A. E aí a pergunta será que A é igual a B, né? Será que o conjunto A é igual ao conjunto B? Aí a gente lembra que lá na teoria de conjuntos, para que dois conjuntos sejam iguais, basta que eles tenham o mesmo elemento, os mesmos elementos, né? Não importa a ordem. Então, por exemplo, aqui eu tenho o elemento A e aqui eu tenho o elemento A. Aqui ele apareceu primeiro. No conjunto B, ele apareceu lá no final. Mas só que para a teoria de conjuntos, isso aqui, ok. Tá? Isso aqui, ok. Não importa a ordem. Basta que ele esteja lá. Então, vamos ver se todos estão. Olha, aqui eu tenho B e aqui eu tenho B. Aqui eu tenho o elemento C e aqui eu tenho o elemento C. Aqui eu tenho o número 1 e aqui eu tenho o numeral, né? Numeral 1. Aqui eu tenho o numeral 2 e aqui eu tenho o numeral 2. Então, aqui, esses conjuntos são iguais? A é igual a B? Sim, né? Sim, eles são iguais. Por quê? Porque eles têm os mesmos elementos, apesar de que aqui eles estarem em ordem diferente. Só que em matriz não é assim. Olha, a gente está num outro espaço, a gente está num outro universo. Em matrizes não funciona dessa forma. Em matrizes, elas serão iguais se e somente se, né? Ou seja, vale a ida e vale a volta, se elas forem de mesma ordem, ou seja, o número de linhas e colunas tem que ser iguais e seus elementos correspondentes têm que ser iguais também. Olha aqui, eu tenho a matriz A, 1, 2, 3, 4. O primeiro elemento da primeira linha e da primeira coluna é igual a 1. Obrigatoriamente, para a matriz B ser igual à matriz A, esse elemento tem que ser igual a 1. Esse cara que está nessa posição. Não pode, por exemplo, esse daqui ser igual a esse. Não pode, senão elas vão ser diferentes. Então aqui eu tenho que o A tem que ser igual a 1, porque ele está na mesma posição lá do 1. O B tem que ser igual a 2, porque ele está na mesma posição do 2. O C tem que ser igual a 3, porque ele está na mesma posição do 3. E o D tem que ser igual a 4. Olha como em matrizes a ordem ela importa. Lá em conjuntos ele não importava, mas aqui importa. Beleza? Então, voltando... Ah, tá, a gente tem um exercício aqui. Então, para cá, inclusive a gente vai até fazer logo esse, que eu vou dar um exemplo de como não seria igual. Deixa eu ver. A gente vai, então, fazer a 17. Eu vou fazer essa questão 17. Que diz assim, ó, determinar os números reais A, B, C e D, para que se tenha essas duas matrizes aqui iguais, para que se tenha a matriz A, 1, 4, C, igual a matriz 2, B, D e 6, né? 2B, D e 6. Vamos fazer essa daí, aí a gente já vai dar uma treinada nisso daí também, que parece uma coisa, digamos assim, óbvia ou sem importância, mas que não é. Vocês vão ver que não é. A gente tem a seguinte situação lá, né? A gente tem a matriz... A. Não, nem é a matriz A. A gente só tem... Eu vou usar a minha notação que eu gosto, que é colchete, apesar que lá tá parênteses. Não tem problema. O primeiro elemento é A, o segundo elemento é 1, o terceiro é 4 e o outro aqui é C, né? E a gente quer determinar o valor das letras aqui, A, B, C e D, para que elas sejam iguais. Então, aqui a gente tem 2,
a gente tem B, aqui embaixo a gente tem a letra D, e aqui eu tenho 6 de novo, né? 6. Na verdade, eu tenho 6. E a pergunta é o seguinte: quais são os valores de A, B, C e D para que essa matriz aqui seja igual a essa, para que esse sinal aqui seja verdade, né? Quais são os valores? Ora, a gente vai ter a seguinte situação, olha. O A, que é o elemento da primeira matriz, ele tem que ser exatamente igual, ele tem que ser exatamente igual ao elemento que tiver na outra matriz na mesma posição que ele. Ou seja, na primeira linha, na primeira coluna. Ou seja, ele tem que ser igual a 2. O B, tá? O B, ele também, ele tem que ser exatamente igual ao elemento da outra matriz que está na mesma posição que ele, né? Então aqui, B tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 1, certo? Exatamente o que vai acontecer aqui, olha. O C, né? Vou pegar o C para a gente ficar na sequência. O C, ele tem que ser igual ao elemento que está na mesma posição que ele, então ele tem que ser igual a 6. Vou colocar aqui. C tem que ser igual a 6. E o D, que é o elemento que está na outra matriz, ele tem que ser igual ao elemento que está na mesma posição que ele, ou seja, ele tem que ser igual a 4. Então tá aqui, ó. Tá aqui a solução, né? Solução. Para que isso aconteça, ali daquela forma que foi pedido no problema, os elementos correspondentes em ambas as matrizes, eles têm que assumir valores iguais. E, além disso, as matrizes têm que ser iguais em sentido de ordem, ou seja, mesmo número de linhas, mesmo número de colunas. Repito, se fosse na teoria de conjuntos, isso aqui não importa, mas para matrizes sim. Vou colocar um exemplo bem aqui do lado para vocês observarem o seguinte, ó. Imagina essa matriz aqui, ó. A matriz A é igual a 0, 1, 1, 0. E vou colocar aqui a matriz B igual a 1, 0, 0, 1. Aí eu pergunto para vocês, essa matriz aqui, A, ela é igual ou diferente à matriz B, por esse raciocínio? Diferente, professor. Diferente, né? Olha, ela tem os mesmos elementos, porque ela tem 2 zeros e 2 uns. Vocês concordam, né? Elas têm os mesmos elementos, elas têm 2 zeros cada uma e 2 uns. O problema é que eles não estão na mesma posição relativa, tá? Eles não estão na mesma posição relativa. Então, isso aqui faz com que a matriz A seja diferente da matriz B. Tá? Então vocês conseguiram entender. É tranquilo isso, na verdade, é uma revisão, mas que é importante, pessoal, porque quando a gente for falar de espaço vetorial, quando a gente for falar de coisas um pouco mais difíceis, isso não pode ter, a gente não pode ter dúvida mais com relação a isso, tá? Então é só para a gente lembrar e para a gente fixar mesmo na nossa cabeça isso daí. É o seguinte, a gente tá falando, a gente fez essa da igualdade, né? Para a gente ver, a gente vai fazer mais uma. É a 2, que é a 18, na verdade, né? Essa aqui, ela é mais bacana já. É um pouquinho mais legal. Já tem uma equaçãozinha lá dentro, né? Aí a gente quer, no caso, determinar x, y e z reais que satisfaçam essa igualdade aí, ó. Aí a gente vai anotar a matriz aí, ó. X mais y no primeiro elemento, 2 no segundo, 4 no terceiro, e x menos y no quarto. E a matriz que é para ser igual a ela é 7, z ao quadrado e 1, certo?
Então vamos lá ver como é que a gente vai fazer isso daí. Vou passar aqui para o PowerPoint de novo. A gente vai fazer assim, ó. Eu vou escrever a matriz aqui, bem aqui no canto superior da tela. Não gosto dessa anotação. E vai ficar assim. X mais Y é o primeiro elemento. X mais Y. O segundo elemento é 2. O terceiro elemento é 4. E o quarto elemento é x menos y. X menos y. E a outra matriz é 7, z ao quadrado e 1. Primeira coisa que a gente tem que olhar, tá? Quando a gente for fazer, é se a ordem das matrizes ela é igual, se elas são iguais, né? Porque se a gente já sabe que se a ordem for diferente, nem dá nem existe a possibilidade delas serem iguais, primeira coisa. Então, a ordem dessa primeira matriz, ela é uma matriz que tem 2 linhas e 2 colunas. É uma matriz 2 por 2, né? Olha aqui, ó. 2 linhas e 2 colunas. A outra matriz também, ó. 2 linhas e 2 colunas. Então, beleza. O primeiro critério, que é verificar a ordem delas, está satisfeito. Agora a gente quer encontrar o X, o Y e o Z. O Z já está definido também, né? O Z não vai dar trabalho, ó, porque o objeto aqui que está na mesma posição que o Z é o 2, né? Então aqui já foi, ó. O Z a gente já encontrou. Z é igual a 2. Aqui satisfaz, tá perfeito, né? Porque, ó, aqui é Z quadrado. Só que aqui eu tenho uma observação a fazer. Z quadrado é 4. Olha, pelo Z quadrado, não daria para determinar o Z apenas, porque... Por quê? Porque assim, ó, deixa eu ver aqui, não, eu vou perguntar, então não vou falar ainda, eu quero saber de vocês. Só pelo Z quadrado não daria para determinar o Z, mas por quê? Por que não daria para determinar o Z? Só olhando para o Z quadrado. Alguém sabe? Ele poderia ser também o menos 2? Isso, exatamente. Porque o Z quadrado, olha, se eu for resolver essa equação aqui em Z quadrado, ele poderia ser, olha, Z quadrado é igual a 4, né? Então, o Z é a raiz quadrada de 4, né? Ou mais ou menos a raiz. Então, Z poderia ser 2 ou poderia ser menos 2. Então, ia ficar dúvida. Mas como é que a gente... Só que como aqui já foi dado, ó, que o Z ele é igual a 2, então a gente sabe que o resultado correto é o menos 2 a gente descarta, né? Vamos dizer assim, o menos 2 ele vai ser descartado e o que a gente vai adotar como solução é o positivo, tá bom? Tá. Então aqui, beleza. Agora a gente tem que determinar, o Z está determinado, né? O Z quadrado também. Ok. A gente tem que determinar agora o X e o Y. E aí, a gente vai ter que pegar, olha, quem é que está na primeira posição da primeira linha? Não é um valor, é uma equação, né? Ó. X mais Y igual a 7. Então, a gente vai pegar esse daqui, ó. X mais Y igual a 7. De onde que eu peguei esse daqui? Eu peguei daqui, ó. Da mesma posição relativa, isso que a gente já está vendo, né? Só que o último elemento da segunda linha, ele também é uma equação, né? Tá aqui, ó. X menos Y tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 1, né? X menos Y tem que ser igual a 1. E agora, qual é o valor de X e Y? Olha, a gente tem um sisteminha de equações aí.
Dá para fazer de cabeça? Até daria para fazer até de cabeça, eu acho, isso daí. Mas a gente vai resolver, né? A gente vai resolver da forma como a gente aprende lá no ensino fundamental, no ensino médio. Inclusive, a gente já pode usar o método da adição aqui, ó, porque se eu somar essas duas equações, eu já vou cancelar o y, né? Já vou cancelar o y. Mas vamos lá. Então, aqui a gente tem, ó, x mais y igual a 7 e x menos y igual a 1. Então, eu tenho que encontrar dois valores que satisfaçam a essas duas equações simultaneamente. Eu vou usar o método da adição, então eu vou somar aqui elas, né? Aí aqui o y somando, ó, ele já vai cancelar, né? Mais y com menos y. X mais x, isso aqui vai dar 2x. E 7 mais 1, isso aqui vai dar 8. Então, o x está determinado já, né? Quanto que vale o x? Qual é o número que multiplicado por 2 dá 8? 4, né? Pronto, x é igual a 4. Agora, se o x é igual a 4 e x mais y é igual a 7, quanto é o y? 3, né? Então, aqui ficou determinado, ó. Tá? Poderia fazer, né? Como falar assim, vou substituir. Poderia escolher essa daqui, né? Que foi a que eu escolhi, no caso. Então, x mais y é igual a 7. 4 mais y é igual a 7. Y é igual a 7 menos 4, que é igual a 3. Certo? Então, está determinado. Então, aqui z é igual a 2, z quadrado é igual a 4. O x é igual a 4 e o y é igual a 3. Esse z quadrado não pediu para determinar, né? A gente que colocou aqui por causa que estava aqui nesse... Só para mostrar que por ele não dava para determinar o z, né? Mas aí como tinha outra informação aqui do z, aí já fica determinado diretamente, digamos assim. Essa 19, aí vocês vão fazer também, tá bom? Então, o que a gente já tem para fazer? Eu vou voltar lá no exercício de vocês. Ó. Tem essas 3. E essas que eu fiz, vocês também vão fazer, tipo, tá? Não é porque eu fiz aqui que vocês não vão fazer. Vocês vão fazer essa e essa, organizadinho e tal, para entregar tudo junto nessa primeira atividade aí. Então, sobrou uma, né, que eu não fiz, que no caso tem A e B aqui. Mas essa 17 e a 18, mesmo que a gente resolveu, vocês vão refazê-las, tá? Para entregar tudo junto. Também naquela mesma atividade lá, como eu falei, que eu vou deixar aberto até o dia da próxima aula síncrona. No caso, até a próxima... na outra sexta, né, no caso. Beleza. Então, olha só. A gente vai falar agora, já que a gente já viu assim a parte mais inicial, né, mais assim, a gente consegue fazer também operações com matrizes, tá? Operações com matrizes. A gente consegue somar matrizes, a gente consegue multiplicar, a gente consegue multiplicar por um escalar, então a gente vai ver isso daí agora. A gente vai ver a adição de matrizes. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Tá, propriedade da adição. Só que, antes da gente detalhar um pouco isso aqui, eu queria fazer mostrar para vocês uma ideia, um probleminha que ele nos dá, assim, uma ideia do porquê que seria interessante, né, a gente somar matrizes. Olha só, imagina que eu tenho aqui, ó, eu tenho uma concessionária, e essa concessionária, ela tem duas filiais. Ela tem a filial A e ela tem a filial B, certo? Aí, essa concessionária, tanto na filial B quanto na filial A, elas vendem dois modelos de carro. Vende o carro X e vende o carro Y. A concessionária também, B, ela vende também o carro X
e vende o carro Y, certo? E a gente tem aqui 2 meses que já se passaram desde que o ano iniciou, faz de conta, tá? A gente já passou, imagina aqui, o mês de janeiro e o mês de fevereiro, tá? Vamos supor que, fazer de conta que já se passaram apenas 2 meses. Então, a gente tem aqui o mês de janeiro e a gente tem aqui o mês de fevereiro, certo? Mesma coisa aqui é a mesma coisa para filial B, tá? Mesma coisa para filial B. Imagina que se passaram 2 meses, aí poderia fazer para mais meses, tá? Mas não, a gente vai fazer só para 2, porque a gente quer fazer bem simples aqui. Eita, foi muito grande, não tem problema. Então aqui vai ficar janeiro e aqui vai ficar fevereiro. Agora, vamos pensar nas vendas, tá? A gente está pensando nas vendas. Vou colocar aqui vendas e vendas. Aí digamos que em janeiro, a filial A ela vendeu, deixa eu trocar aqui só para destacar, ela vendeu 10 carros da marca X, né, do modelo X, e 8 carros do modelo Y. E no mês de fevereiro, eles venderam 6 carros do modelo X, ou da marca X, como queiram falar de marca, né? E 4 carros da marca Y. Isso foi na filial A, tá? São os dados deles lá, não misturando com as outras filiais. E aí, a filial B teve a seguinte quantidade de venda. O mesmo carro X, a filial B vendeu 5 e vendeu 2 carros do modelo Y. No mês de janeiro, tá? Isso aqui é janeiro, ó. Janeiro e a marca. E no mês de fevereiro, a filial B vendeu 8 carros da marca X e 5 carros da marca Y. Olha, a gente pegou esses dados, digamos que isso fosse uma concessionária, uma loja, né? A gente pegou e organizou isso em 2 matrizes, tá? Em 2 matrizes. Agora, a gente poderia fazer a seguinte pergunta. Vou escrever bem aqui a pergunta, né? Olha, em janeiro e fevereiro, qual é o total de venda? Qual é o total de venda dos carros X e Y, tá? Unindo as duas filiais, ou levando em consideração as duas filiais. Vou colocar unindo, tá? Que é melhor para escrever. As duas filiais. As duas filiais. Eu quero saber qual é o total de vendas, tá? Em janeiro e fevereiro. Ou seja, eu quero saber por mês e por marca. Eu não quero saber assim, quantos carros eu vendi. Digamos que você é, sei lá, você é o gerente de região, em que você controla várias filiais. E você não quer apenas saber que a filial A vendeu 20 carros, que você não quer saber que a filial B vendeu 50 carros. Você quer essa informação separada por marca e por mês. Só que o total de todas as filiais, né? Então, como é que a gente ia fazer, olha? Só faz sentido fazer isso se você somar, olha, as vendas do carro X no mês de janeiro, da filial A, com as vendas do carro X do mês de janeiro, da filial B. Não faz sentido somar carro X no mês de janeiro com carro Y da outra filial. Não faz sentido, porque a informação que você quer, como gerente, como supervisor, sei lá, você quer a quantidade de carro no total, né, de todas as filiais, por mês e por marca. Você quer manter essa informação, essa separação aí.
Então, como é que a gente poderia fazer? Ó? Eu vou colocar aqui, ó, duas matrizes aqui. Ó. 10, 8, 6 e 4. E aí, eu quero fazer... vou colocar essa outra matriz aqui, ó. 5, 2, 8 e 5. Certo? E aí eu quero somar, ó. Eu vou fazer uma soma de matrizes, certo? Só que como é para fazer sentido para mim, para eu recuperar aquela informação que eu quero, aquela informação que eu preciso, que é marca e mês, mantendo a separação das informações, sem misturar o carro X com o carro Y, ou a venda de janeiro com a venda de fevereiro, eu tenho que somar, ó, 10, eu tenho que somar com 5, que é mês de janeiro, carro X, mês de janeiro, carro X. Então, eu tenho que fazer aqui, ó, 10 mais 5, que vai dar 15. Mesma coisa, olha. No carro Y, mês de janeiro, eu tenho que somar com o carro Y, mês de janeiro, para poder fazer sentido. Então, eu tenho que somar o 8 com o 2. Então, vai ficar 10. Aqui, ó, carro X com mês de fevereiro, eu tenho que somar carro X com mês de fevereiro. Ou seja, eu vou somar 6 mais 8, que vai dar quanto? Vai dar 14. E aqui, ó, carro Y com mês de fevereiro da filial A, carro Y no mês de fevereiro da filial B. Então, eu tenho que somar 4 com 5, que vai dar quanto? Vai dar 9. Beleza, olha. Isso aqui são as vendas da filial A, isso aqui são as vendas da filial B, e isso aqui é a soma das vendas da filial A e B, mantendo a informação, ou seja, eu mantive a informação. Olha, eu vou fazer aqui um índice só para a gente identificar. Aqui é o mês de janeiro e aqui é o mês de fevereiro. Aqui é carro da marca X e aqui é carro da marca Y. Olha, no total, eu vendi, considerando as duas filiais, eu vendi 15 carros da marca X no mês de janeiro e eu vendi 10 carros da marca Y no mês de janeiro, considerando todas as filiais. Vendi 14 carros da marca X no mês de fevereiro e 9 carros da marca Y no mês de fevereiro. Então, perceba que é útil. É muito útil isso daí. Até que aí eu vou voltar de novo bater na mesma tecla, né? Aí pode pensar assim, né? Que, não, mas isso daí dava para ver no olho. Tá, e se tu fosse o dono, por exemplo, de uma empresa como a Avan, que tem sei lá quantas lojas, não sei se tem 400 lojas, 500 lojas, que tu não tivesse apenas duas marcas de produto, mas tu tivesse 10 mil itens na tua loja. Se tu fosse uma fábrica que vendesse para 900 clientes e produzisse 3 mil tipos de itens diferentes. Então, olha como isso fica muito grande. Né? Então, operar matrizes é uma forma de tu trabalhar com essa questão desses dados aí, sem embaralhar as informações, né? Mantendo a natureza das informações separadas. Então, isso é uma das aplicações que a gente poderia pensar, né, do porquê a gente somar matrizes. Ou seja, eu consigo somar valores, tá, de uma forma bem prática, sem necessariamente misturar, digamos, as informações de onde eles vieram. Então, consigo depois recuperar de novo isso daí. Então, agora que a gente viu esse exemplo, a gente já viu como faz, ó, tem que somar o elemento os elementos correspondentes, né, na posição correspondentes, e aí eu já adianto para vocês que elas têm que ter a mesma ordem. Por exemplo, eu não posso somar uma matriz 3x3 com uma matriz 3x2, porque não vai bater, vai ter elemento de uma que não vai ter com quem somar do outro lado, e aí não vai fazer sentido, tá? Só existe a soma se elas forem mesmo número de linhas e mesmo número de colunas. Deixa eu voltar aqui. Então, a gente vai definir isso daí agora. Vai só dar uma melhorada nisso que a gente fez. Se duas matrizes possuem a mesma ordem, né? Como eu acabei de falar, basta somarmos os elementos correspondentes. Então, olha, o 1 vai somar com 2, por quê? Por cada posição, eles estão na mesma posição. O 2 vai somar com 5, o 3 vai somar com 4, aqui o 4 vai somar com 1, né?
o 5 ele vai ter que somar com o 2 e o 6 vai somar com o 9. Aí aqui, 1 mais 2 vai dar 3, 2 mais 5 vai dar 7, 3 mais 4 vai dar 7 também, 4 mais 1 vai dar 5, 5 mais 2 vai dar 7, e 6 mais 9 vai dar 15. E a gente vai usar mesmo o sinal de mais, né? O sinal de adição normal, como a gente já usa para fazer a operação entre dois números, só que seguindo essa regra. As matrizes vão ter que ter a mesma ordem e a gente vai somar os elementos correspondentes, né, a cada uma delas, aqueles que ocupam a mesma posição, digamos assim, nas duas matrizes. Aí a gente tem propriedades aqui, tá? A gente tem algumas propriedades da adição. Por exemplo, a adição de matrizes ela é comutativa. Então, somar a matriz A com a matriz B é a mesma coisa que somar a matriz B com a matriz A, tá? E isso a gente já sabe um pouco isso dos números reais, né? Que, por exemplo, 2 mais 3 é igual a 3 mais 5. Só que acontece uma coisa que a gente vai ver lá para frente, que na multiplicação isso não acontece. Por exemplo, nos números reais, se eu multiplicar 2 vezes 3 é 6, e 3 vezes 2 também, mas em matrizes não. Então, se eu fizer A vezes a matriz B, se for possível multiplicar de volta, que nem sempre é possível, né? Mas se for possível multiplicar de volta, o resultado vai ser totalmente diferente. B vezes A é totalmente diferente de A vezes B. Mas na adição, não. Isso aqui, ele acontece, tá? Então, a adição ela é comutativa, ela também é associativa. Então, se eu tiver a matriz A somado com a soma das matrizes B e C, isso aqui é a mesma coisa que eu somar a matriz A com a matriz B, pegar essa soma e depois somar com a matriz C. Então, isso aqui é a propriedade associativa. Existe o elemento neutro, como eu já apresentei lá no slide anterior, né, que é uma matriz, esse zero aqui, na verdade, entenda que é uma matriz, esse aqui é um O maiúsculo, na verdade, entenda como aquela matriz nula, tá? Se eu tenho a matriz A somada com a matriz nula de mesma ordem, o resultado é a própria matriz A, né? E essa outra propriedade, essa propriedade aqui chama-se elemento neutro. E essa última propriedade aqui é chamada de elemento oposto ou simétrico, né? E o que seria, então, a matriz oposta? A matriz oposta seria uma matriz de mesma ordem em que todos os elementos dela eles têm o sinal oposto da matriz original. Eu vou fazer um exemplo lá para a gente entender melhor isso aqui, mas, na verdade, o resultado disso vai dar a matriz nula. Então, se eu pegar a matriz A e somar com a matriz menos A, o resultado vai dar uma matriz que em todos os elementos são zero. Isso a gente já tem uma noção, porque, por exemplo, se tu pegar um número real e somar com o seu oposto, o resultado dá zero, né? 2 menos 2 dá zero. E isso é uma das coisas que precisa também, né, na questão das propriedades ali do espaço vetorial, enfim, tem uma questão aí de algébrica nisso tudo, que a gente vai ver isso mais para frente na disciplina. Mas, por enquanto, a gente precisa saber que isso é verdade. Só para a gente exemplificar, por exemplo, aqui a primeira propriedade, ó, eu vou fazer essa matriz 2, 1, 0, 1, somada com a matriz nula, olha, 0, 0, 0, 0. É muito óbvio, né? A gente vê que mantém a matriz, olha. 2 mais 0 dá 2, 1 mais 0 dá 1, 0 mais 0 dá 0, e 1 mais 0 dá 1. Então, você mantém a matriz original, ó, tá? Se essa aqui fosse a matriz A, essa aqui seria a mesma matriz A, certo? Então, a matriz A somada com o elemento neutro dá ela mesma. A outra foi do oposto, né? Então, digamos que eu tenho aqui a matriz A, eu vou manter essa mesma, tá? Vou manter aqui. Eu tenho 2, 1, 0 e 1. E eu vou somar com a matriz que ela é o oposto dela. Como ela é o oposto, todos os elementos, eles
tem o sinal contrário. Então, olha, aqui, lá é 2, aqui vai ser menos 2. Se na outra matriz é 1, aqui vai ser menos 1. Aqui é 0, aí o 0, eu vou colocar menos 0, mas não altera, né? Aqui é 1, eu vou colocar menos 1 de novo, certo? E aí, o que vai acontecer? A gente não está demonstrando, tá? Dicas de passagem, a gente só está testando para um caso, né? Mas isso tem como demonstrar. Provavelmente, se der tempo mais para frente, a gente faz essa demonstração. Aqui vai ficar, ó, 2 menos 2, que vai dar 0. 1 mais menos 1, né? Que também vai dar 0. 0 somado com 0 dá 0. E 1 somado com menos 1, menos 1 dá 0. Então, perceba que a propriedade lá diz o seguinte, que se eu tiver a matriz A, e se eu somar ela com a matriz que é o oposto dela, que é menos A, o resultado vai dar o quê? Vai dar a matriz nula, certo? Beleza. Aí aqui, mais questões para nossa atividade. Mas são questões assim que não dá trabalho nenhum. É só você tirar mesmo tempo para fazer, porque não precisa, como se diz assim, não vai ter muito trabalho intelectual de estar pesquisando, não é nada difícil, assim. Só vai ter que tirar mesmo o tempo, né, se administrar e se disciplinar para fazer. Não precisa, não é coisa que vai dar trabalho para vocês. Tem aqui para somar, né, essas duas matrizes, essa aqui também e essas aqui também. Aqui, quando aparecer mais de uma, aí você faz a operação normalmente. Aí você pode usar a propriedade associativa, como foi dado bem aqui, ó. Isso aqui, ó. Segunda propriedade. Posso somar, conservar a primeira e somar com o resultado das duas, ou posso somar as duas primeiras e o resultado somar com a terceira. Posso, inclusive, fazer direto, né? Pegar aqui, por exemplo, assim, ó, 1 menos 0 mais 4, e ver quanto dá isso. Aí fica a critério, tá? De qualquer forma, dá certo. Então, isso aqui também, nesse material, aonde tiver exercício, é para fazer, tá? Aonde tiver exercício. Já passei 3 slides com exercício, né? O primeiro, o segundo e o terceiro, isso aqui. A subtração de matrizes, então. Eu coloquei subtração de matrizes porque a gente tem como é que se diz? A gente tem, assim, a ideia de que a subtração é uma operação à parte, né? Da adição. Mas, na verdade, elas são faces da mesma moeda. Porque a gente subtrair e somar é a mesma coisa. Quando eu estou subtraindo, na verdade, eu estou somando o oposto, né? É isso que eu estou fazendo. Mas só para a gente reforçar isso daqui, para a gente subtrair duas matrizes, no caso, para fazer, se eu tiver a matriz A e B e eu quero fazer A menos B, eu vou subtrair os elementos que tiverem na mesma posição, mesma coisa. Vou manter, né, a regra de que as matrizes elas têm que ser de mesma ordem, tá? Então, por exemplo, aqui a matriz 2 por 2, aqui também matriz 2 por 2. E aí, eu vou subtrair, olha, o 5 com 1, aí vai dar 5 menos 1, que vai dar 4. Aqui, 6 menos 2, que vai dar 4. Aqui, 7 menos 3, que vai dar 4. E aqui, 8 menos... Aí aqui tem que ter cuidado, ó, porque esse menos daqui de fora com esse menos daqui de dentro vai ficar positivo, né? Então, 8 menos 4, isso aqui vai dar 12. 8, vai ficar 8 mais 4. Tá? Você tem que ter cuidado com esse jogo de sinal aí. Mas, enfim, é a mesma coisa que a gente faz na adição. A gente tem a outra operação, que é o produto de um número real por uma matriz, que é quando a gente chama isso daí de multiplicação por um escalar, né? Vocês devem lembrar, se não lembrarem, a gente já vai revisar lá da geometria analítica, que a gente pode pegar um vetor e multiplicar esse vetor por um escalar. E o resultado disso é que a gente estica ou a gente encolhe esse vetor, ou até faz ele mudar de sentido, né? Deixa eu só relembrar isso daqui, como é que acontece. E isso a gente estuda na geometria analítica. Digamos que você tem um vetor bem aqui, tá? Eu vou representar o vetor da maneira mais clássica, que é uma flechinha, né? Vou chamar ele de vetor V.
Aí você pega esse vetor na multiplicação por escalar e você multiplica ele por 2, por exemplo. Como que seria um vetor 2v? Ele seria um vetor que tem a mesma direção, o mesmo sentido, só que ele tem o dobro do comprimento. Seria assim? Né? Seria, ele tem aqui a mesma direção, ó, o mesmo sentido, aponta para lá, só que ele tem, o módulo dele foi multiplicado por 2, né? Ele tem o dobro do comprimento. Isso aqui seria 2v. Eu posso também pegar esse vetor e multiplicar por menos 1. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, menos 1 vezes v, o que vai acontecer? Aquele vetor v, ele vai ter o mesmo tamanho, a mesma direção, só que eu vou mudar o sentido dele. Ele apontava para cima, agora ele está apontando para cá. Ele apontava para frente, ele está apontando para baixo agora, né? Então, o que acontece? Multiplicação por um escalar, né? Isso aqui é a multiplicação por um escalar. O que é um escalar? Um escalar é uma outra forma de dizer que é um número, tá? Um escalar e número são basicamente a mesma coisa, assim, a grosso modo. Então, da mesma forma como eu pego um vetor, multiplico ele por escalar e eu posso manipular, digamos assim, o comprimento dele, a direção que ele está indo, eu posso inclusive encolher esse vetor. Se eu pegar aqui, ó, e ao invés de fazer ao invés de fazer a multiplicação por 2v ou por menos 1, eu fizesse, digamos, uma multiplicação por meio, pegava aqui, ó, o escalar meio, né, multiplicando o vetor v, eu ia ter um vetor com a mesma direção, o mesmo sentido, só que o comprimento dele ia ser encolhido. Eu ia comprimir, digamos, eu ia diminuir aqui o tamanho dele, ó. Esse aqui, ele cabe 2 desse aqui dentro, ó. Certo? Então, isso a gente faz, essa operação é feita para manipular vetores. Acontece que vetor e matriz são basicamente a mesma coisa. Matriz é uma maneira da gente a gente pode entender um vetor como sendo uma matriz e uma matriz como um vetor. De formas que, por exemplo, na computação, o computador, ele não sabe o que é um vetor, ele sabe o que é matrizes. Então, qualquer cálculo vetorial que a gente for fazer, qualquer representação gráfica, como eu mostrei para vocês no início da aula, a questão da imagem, que a gente poderia tratar de forma vetorial, o computador ele vai entender ela apenas como matrizes. Então, aqui também em vetores, lá na geometria analítica, a gente sabe que a gente pode somar dois vetores, a gente pode, inclusive, subtrair um vetor do outro, a gente pode multiplicar por um escalar, como eu falei agora, e se vocês prestarem atenção, a gente está fazendo todas essas operações aqui também com matrizes. Significa o quê? Significa que manipular um vetor e manipular uma matriz são basicamente a mesma coisa. Então, aquela operação por um escalar que a gente fez com um vetor lá, a gente vai fazer com matrizes também, certo? Como era que a gente fazia se a gente tivesse, voltando lá, se a gente tivesse um vetor e dadas as coordenadas dele, como é que a gente fazia para a gente multiplicar ele por um escalar? A gente multiplica a coordenada, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tiver um vetor, o vetor v igual, eu vou colocar bem assim, ó, igual a 2, 3. Imagina que é um vetor no R2, né? Um vetor de 2 dimensões. Um vetor do R2. Aí eu quero fazer o vetor 2V. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar, ó, colocar o 2 aqui e vou multiplicar cada uma das coordenadas dele por 2. Então, as novas coordenadas serão 4 e 6. Ou seja, eu dobrei o tamanho do vetor. Eu dobrei cada uma das coordenadas. Aqui, para eu multiplicar por meio, que foi aquele exemplo que eu dei lá, o que eu faria? Eu pegaria, colocava o meio aqui fora, ia multiplicar cada uma das coordenadas pelo valor do escalar correspondente. Ó. Meio vezes 2, né? A metade de 2 é 1. Meio vezes 3 dá 3 sobre 2, né? Daria 1,5. Vou colocar aqui em forma de fração. 3 sobre 2. Então, perceba que quando eu estou multiplicando um vetor por um escalar, eu estou, na verdade, mudando as coordenadas dele. Eu estou modificando os valores das suas coordenadas.
algo semelhante acontece nas matrizes, porque eu tenho aqui a multiplicação por um escalar. Como é que ela é definida? Eu pego esse escalar e multiplico cada elemento da matriz por ele. Então, no final das contas, eu estou aplicando uma mudança no valor dos elementos, de um por um, de um a um. Tem que fazer isso para todos. Então, aqui, ó, se eu tiver essa matrizinha aqui, 1, 2, 3, 4, multiplicá-la por 2, eu vou pegar cada elemento e vou multiplicar por 2 aqui e colocar o resultado. Ó, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. E aí a gente não fez isso com vetor lá atrás? Pois é, a gente fez. O fato é que a gente pode representar um vetor como uma matriz, e se eu quiser depois multiplicar esse vetor por escalar, eu vou multiplicar essa matriz por um escalar, o programa ele vai me devolver um vetor esticado, encolhido, tanto faz, e depois eu vou poder plotar ele de novo. Plotar é fazer o gráfico, né? Vou poder plotar ele e ver qual foi a mudança que aconteceu. E como a gente sabe que sinais de forma geral, né? Por exemplo, imagem, vídeo, sinal de espectroscopia, enfim, qualquer coisa, podem ser vetorizados, aí eu posso usar essas operações para manipular os sinais, né? E daí eu modelar algum fenômeno físico, enfim. Tá? Daí a importância desse tipo de operação. Então, a matriz por multiplicação por um número real é simplesmente isso, você colocar um número aqui fora e efetuar as operações, tá? E aí, antes de a gente finalizar, eu vou só fazer um exemplo disso aqui, da multiplicação por escalar, né? Vou colocar essa matriz aqui. Matriz A igual a... Vou colocar uma matriz aqui, menos 1, 0, 2, 5, 6, 18, 7, 4, 9, tá? E aí, imagina que eu quero comprimir. Vamos pensar na ideia de comprimir. Se eu quero comprimir, eu tenho que multiplicar por um escalar menor que 1, certo? E se eu quero expandir, eu tenho que multiplicar por um escalar maior do que 1. Estou pensando em escalares positivos, tá? De 0 para cima. Mas esse escalar pode ser negativo também. Não sei se vocês já trabalharam com CorelDRAW, mas vocês já devem ter ouvido falar, em que tu pega uma imagem vetorizada e tu pode ampliar ela o quanto tu quiser para fazer um banner, por exemplo, e ele não vai perder a qualidade. Ou tu pode, se a imagem for vetorizada, tu pode expandir ela o tamanho que tu quiser. Não vai perder a qualidade, não vai ficar borrada, né? Não vai ficar a imagem pixelizada. Um exemplo é por isso aqui, porque a imagem é vetorizada, né? O sinal é vetorizado, e aí se tu quer, digamos, dobrá-la de tamanho, tu vai multiplicar por 2. Se tu queres triplicar o tamanho, o que o programa vai fazer? Ele vai calcular isso aqui, ele vai calcular um novo vetor, no caso aqui, uma nova matriz, né? Com o triplo. Cada coordenada vai ser o triplo. Então, aqui, ó, menos 1, 3 vezes menos 1, essa daqui vai ser menos 3. Aqui vai ser 0, 3 vezes 0 vai ser 0. Aqui vai ser 2, 3 vezes 2 vai ser 6. Aqui é 5, 3 vezes 5 vai ser 15. Olha que eu estou pegando cada elemento e estou colocando na mesma posição, tá? 6, 3 vezes 6 vai ser 18. 18. 3 vezes 18. Agora fugiu da memória. Quanto é que vai dar 3 vezes 18? Vai dar 54, né? 3 vezes 18 vai dar 54. 7. 3 vezes 7 vai dar 21. 4. 3 vezes 4 vai dar 12. 9. 3 vezes 9 vai dar 27. Então, olha só como ficou, olha. Multiplicação por escalar. Eu peguei a matriz A, fiz uma mudança nela. Qual foi a mudança que eu fiz? Eu expandi ela, olha. Eu aumentei ela, não foi? Assim, ó. Eu peguei cada elemento, tripliquei, e eu obtive uma nova matriz. Se isso aqui fosse uma imagem, se fosse, né? Claro que não é. Se fosse uma imagem, eu estaria triplicando, digamos assim, entre aspas, o valor de cada pixel, sem alterar exatamente a resolução. É claro que são processos mais complicados, tá? Mas é só para a gente entender, assim, como que é feito.
Então, essa manipulação vetorial, ela começa desde aqui. Uma operação, por mais básica que seja, é muito importante, tá? Pessoal, eu acho que a gente vai finalizar por aqui. É até 6h30, mas só que a gente já viu muita coisa. E eu vou deixar para vocês esse material, também a gravação da aula. E aí vai ficar aquelas 3 partes lá de atividade para vocês entregarem, tá? Se tiver mais alguma coisa, mas eu acho que em relação ao produto de matrizes, mas aí eu aviso vocês. Mas aí na próxima aula eu já deixo uma aula lá que é relacionada a produto de matrizes e abro a atividade e deixo até o prazo da nossa próxima aula síncrona para vocês entregarem. Beleza? Alguma dúvida, alguma contribuição ou alguma pergunta em relação ao que a gente viu até aqui? Se vocês tiverem, podem falar.